Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e eu tenho tanta alegria em poder repartir com você o maná do amanhecer. O nosso tema de hoje é um pouco intrigante. Quero falar sobre alguns terríveis momentos da vida humana quando Deus se cala. Leio inicialmente 2 versículos. Eles estariam em uma sequência imediata, caso não tivessem em capítulos diferentes e separados por um espaço de tempo de 13 anos. Veja então o último versículo de Gênesis 16. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Veja a sua idade nesse momento, 86 anos, em que ele tem um filho por sua decisão própria, sem ouvir a Deus. O verso seguinte é o primeiro versículo do próximo capítulo. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Sabe quanto tempo se passou entre esses 2 versos que parecem tão próximos? 13 anos. 13 anos de silêncio, 13 anos de espera, 13 anos de atraso por tentar andar na frente de Deus. Em algumas ocasiões, Deus se cala quando ele não é ouvido. Eu sei, tem horas em que a voz de Deus causa algum desconforto, mas não existe algo pior que o seu silêncio. Naqueles dias em que você clama, naqueles dias em que o inimigo te acusa e você não consegue se defender, naqueles dias em que oramos e precisamos de uma resposta. Quando Deus se cala, os homens clamam. Quando Deus fica em silêncio, os homens gritam. Sabe aqueles períodos da vida humana em que parece que Deus deu as costas? Quando o silêncio de Deus parece nos dizer: se vira. Enquanto Deus nos procura, nos chama, insiste conosco, simplesmente por amor, por saber que precisamos dele. Em nossa presunção, chegamos a pensar que ele precisa de nós e nos damos ao direito de seguir o nosso caminho de fuga. Um dia nos sentimos tão sozinhos, tão distantes, tão perdidos. Nessas horas os homens clamam e dizem: Senhor, me escuta. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. O silêncio de Deus faz os homens clamarem. O som da igreja na terra também provoca algum desconforto e incomodação para as pessoas, mas pode ter certeza, no dia em que ela for arrebatada, no dia em que encerrarem aqui as suas canções, no dia em que suas orações nessa terra forem silenciadas, no dia em que esses incômodos pregadores desaparecerem, eles serão procurados, eles serão desejados. Esse será o pior silêncio da vida humana, o silêncio daqueles que não foram ouvidos. O silêncio de Deus sempre faz o homem clamar. Veja o que diz o Salmo 35, verso 22. Tu viste isso, Senhor, não fiques calado, não te afastes de mim, Senhor. Esse é o grito de um ser humano precisando ouvir a voz de Deus. Talvez seja por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 22, verso 29, diz: Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Talvez seja exatamente por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque tem um dia em que Deus se cala. Se você percebe que de alguma forma esta palavra está falando com você, receba isso não como um incômodo, mas como uma expressão do amor de Deus por ti. Não emudeça o céu, você precisa dele. Não silencie a voz de Deus, é ela que acalma as nossas tempestades.
Que bom que Deus ainda fala conosco. Que Deus te abençoe abundantemente. Esse é o Maná do Amanhecer dessa linda manhã.